isso aí. Dia das Bruxas. Será que as bruxas merecem ter um dia especial? Tem um texto aqui, meus queridos, em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 10, onde mostra que a palavra de Deus é clara ao mostrar o quanto Deus abomina a bruxaria. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, que é bruxo, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Então veja, meus queridos, Deus é contra a bruxaria, Deus é contra o Halloween, Deus é contra o Dia das Bruxas. Então ele diz: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho. Lá no passado as pessoas entregavam e queimavam os seus filhos em sacrifício a um deus, Moloque. Deus é contra a quiromancia. Deus é contra cartas de tarô, bola de cristal, búzios. Deus é contra a necromancia. Deus é contra a macumbaria, feitiçaria. E hoje é comemorado então o dia de Halloween. E o que é Halloween? Halloween é o nome original na língua inglesa, que significa Dia das Bruxas. E é um evento tradicional e cultural que ocorre nos países anglo-saxônicos, com especial relevância nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido, tendo como base e origem as celebrações dos povos antigos, sendo que não existe ao certo referências precisas de onde surgiram essas celebrações. Alguns dizem que a palavra Halloween tem origem na Igreja Católica. Vem de uma tradição contraída no dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, e é um dia católico de observância em honra aos santos. Mas no século V, ou seja, no ano 500 depois de Cristo, na Irlanda Céltica, que lá o verão oficialmente se concluía em 13 de outubro, dava-se o feriado chamado o Chamai, que era o ano céltico, o ano novo céltico. E alguns bruxos acreditam que a origem do nome vem da palavra Halloweenas, nome dado às guardiãs femininas do saber oculto das terras do norte, lá na Escandinávia. Mas os estudiosos dizem que a palavra Halloween surgiu da seguinte forma: o nome é, na realidade, uma versão encurtada de All Hallows Even, nome de Todos os Santos, ou seja, a véspera do dia de Todos os Santos, All Hallows Day. O Halloween marca o fim oficial do verão e o início do ano novo para os celtas. Celebra também o final da terceira e última colheita do ano, o início do armazenamento de provisões para o inverno, o início do período do retorno dos rebanhos do pasto e a renovação de suas leis. Mas o que ficou mesmo foi o escocês Halloween. E uma das lendas de origem celta fala que os espíritos de todos os que morreram ao longo daquele ano voltariam à procura de corpos vivos para possuir e usar pelo próximo ano. Os celtas acreditavam ser a única chance de vida após a morte. Os celtas acreditaram em todas as leis de espaço e tempo e que permitia que o mundo dos espíritos se misturasse com o dos vivos. Como os vivos não queriam ser possuídos na noite do dia 31 de outubro, então o que eles fizeram? Eles apagavam as tochas e fogueiras de suas casas para que elas se tornassem frias e desagradáveis, e colocavam fantasias e ruidosamente desfilavam em torno do bairro,
sendo tão destrutivos quanto possível, a fim de assustar os que procuravam corpos para possuir. O Halloween foi levado para os Estados Unidos no ano de 1840 por imigrantes irlandeses que fugiu da fome pela qual seu país passava e passou a ser conhecido lá como o Dia das Bruxas. Então o Halloween é para os antigos celtas a noite do Ano Velho e a noite de todas as bruxas, ou seja, o Dia das Bruxas. E de acordo com um documento irlandês medieval, os sacerdotes druidas queimavam crianças vivas na fogueira de Chamai, em troca de favores de seus deuses protetores. Muitos dos costumes do Halloween são remanescentes de superstições relativas a Chamai. Quem eram os druidas? Os druidas eram feiticeiros, eram mágicos e sacerdotes de natureza religiosa que habitavam o norte da Europa. Eles são os originários dos Wiccas. Os Wiccas é a corrente da bruxaria e do satanismo mais poderosa do mundo. Então começou com os druidas. E os druidas acreditavam que gatos pretos eram reencarnados por almas penadas, dominados por sabedoria e poderes sobrenaturais. Então, a ideia principal com respeito a Halloween é de que este tempo é um tempo em que as influências sobrenaturais prevalecem. Para eles é uma noite especial em que os espíritos são soltos. Pessoas que praticam bruxarias e seus seguidores ainda preservam as antigas crenças pagãs e consideram o Halloween um tempo de poderes mortais e sagrados. Segundo Glenn Hobbes, que é um ex-satanista, certa vez ele disse que em todo o mundo, crianças são sacrificadas na noite de Halloween durante rituais satânicos, do que ele mesmo é testemunha. O detetive Kay Jackson, do Departamento de Polícia de Belmont, nos Estados Unidos, confirma que seres humanos são sacrificados todos os anos no Halloween. Há casos confirmados de mulheres usadas por satanistas como reprodutoras de crianças que eram depois sacrificadas a Satanás. Meus amados, embora o Halloween tenha toda a aparência do mal, alguns cristãos ainda o celebram. Mas por que razão? O Halloween e suas tradições estão enraizadas na bruxaria e no satanismo. Nós vemos isso em casas, clubes e ruas decoradas com bruxas, caveiras, morte, horror, fantasmas arrepiantes, vampiros, demônios e pessoas mutiladas. Então, está enraizada na bruxaria e no satanismo. Isso quem diz são os historiadores, os antropologistas, as enciclopédias e a mídia tornam clara essa verdade. Então, por que alguns cristãos não veem isso? Não é falta de discernimento, pois está à vista de todos. A questão é a desobediência a Deus. A questão, portanto, é a desobediência a Deus e a se dispor a aceitar a vergonha e a ridicularização pelo fato de se recusar a celebrar uma data que se torna cada dia mais popular. Infelizmente, Halloween está enfeitiçando a nossa cultura. Porque, queridos ouvintes da Rádio Gapa, Halloween não faz parte da nossa cultura. Infelizmente, o povo brasileiro tem o hábito de copiar a cultura americana. E é assim também com Halloween. Então, meu querido, se você é um cristão que diz que não há mal algum em celebrar o Halloween e que a festa já não tem o mesmo sentido de quando começou, ou que é apenas uma brincadeira de crianças, você deve estar atento ao que eu vou te falar e às referências bíblicas que eu irei citar. Vou repetir o que falei anteriormente. Halloween é caracterizado por bruxaria, idolatria e superstição. Portanto, comemorar Halloween é condenado pelas Escrituras desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia narra a história de um rei de Israel chamado Manassés. A história conta que ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal
aos olhos do Senhor para provocar a ira. Isso está lá em 2 Crônicas 33:6. Olha que diz o texto, que ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Meus queridos ouvintes, Halloween provoca a ira de Deus. Em Deuteronômio, Moisés falou para o povo de Israel: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro que é bruxo, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então Deus é contra essas coisas. E a ordem de Deus era: a feiticeira, o bruxo, não deixarás viver. É Deus quem falou, está em Êxodo 22:18. Então, para quem eram essas festas que eram praticadas no passado? Festas essas, semelhantes ao Halloween dos nossos dias. Diz a Bíblia que, além disso, eles sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada pelo sangue. E assim se contaminaram com suas más obras e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Está lá em Salmos 106, do versículo 37 ao 40. Diz mais, Jeremias diz: e edificaram os altos de Baal, que está no vale do filho de Rinom, para fazer passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação para fazer e pecar Judá. Você vê como Deus é contra essas festas de sacrifícios a demônios? Tal qual o Halloween. Isaías 8:19 diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Em Miqueias também 5:12, o Senhor fala: e exterminarei as feitiçarias, ou seja, a bruxaria da tua mão, e não terás adivinhadores. Jesus bateu de frente com os demônios, expulsou a feitiçaria, a bruxaria da vida das pessoas, porque as pessoas estavam se envolvendo com essas práticas, estavam cheias de demônios. E diz que chegada a tarde, em Mateus 8:16, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em Atos capítulo 13, versículo 10, o apóstolo Paulo disse a um bruxo: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então o apóstolo Paulo foi enfático, disse para um bruxo, para um mágico: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E ainda em Atos 19 está registrado que também muitos dos que seguiu a bruxaria, a feitiçaria, as artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Olha, eles queimaram seus materiais, os seus livros, os seus ídolos. Gálatas 5:19 diz que essas coisas são obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, bruxaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, diz Paulo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem comete bruxaria, feitiçaria, quem participa de Halloween,
Está aqui a palavra dizendo, diz o apóstolo Paulo, vos declaro como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 10, 20 diz que essas festas são sacrificadas aos demônios. O apóstolo Paulo disse porque no primeiro século ele já praticava essas festas semelhantes a Halloween. E o apóstolo Paulo diz, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Então Halloween é festa de demônios. E em Apocalipse 21, 8, a sentença de Deus já foi dada. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, bruxos, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, meus queridos ouvintes, baseado e fundamentado na Bíblia, concluo que não devemos ser cúmplices com os trabalhos das trevas, com as obras infrutuosas das trevas. Não devemos participar de tais coisas. Devemos nos abster de toda forma do mal. Não devemos nos associar com essas coisas ou com falsos cristãos. Não devemos nos associar aos demônios. Devemos nos afastar de tudo o que nos contamina e de tudo o que é contra a palavra de Deus. Portanto, qualquer pessoa ou qualquer cristão que celebra um dia consagrado a Satanás, que participa de uma celebração profana, está atraindo sobre si a ira e o juízo de Deus.